Sabe aquela pergunta que fica na cabeça de muita gente? Por que Deus, que é a representação máxima do perdão, nunca perdoou Lúcifer? A resposta, olha, não é nada simples. Ela nos leva por uma viagem a uma antiga hierarquia celestial, uma história sobre poder, orgulho e uma escolha que teve consequências eternas. A história da queda de Lúcifer já começa com um paradoxo incrível. Pensa bem, na grande batalha pelo céu, um dos seres mais poderosos que já existiu foi derrotado por um anjo de um posto, assim, muito inferior. Como é que isso foi possível? Essa questão já nos mostra que a força no reino celestial é medida de um jeito bem diferente do que a gente imagina. Não tem a ver com poder bruto. Então, para decifrar essa batalha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quem eram os combatentes e qual era o lugar de cada um na grande ordem do universo. E a solução para esse mistério está exatamente aí, em mapear os céus e entender a sua complexa estrutura de poder. A resposta não está na força, mas sim numa espécie de organograma divino. É nesse organograma que a verdadeira natureza do poder celestial se revela. A chave está toda na ordem, não na força que a gente costuma pensar. Vamos agora dar uma olhada no livro de regras desse conflito, uma hierarquia celestial que foi descrita lá no século V e que organiza todo o exército dos céus. Essa estrutura aqui, que foi detalhada por um teólogo chamado Dionísio o Areopagita, organiza todos os anjos em 9 coros, que são divididos em 3 grandes hierarquias. E a lógica é simples. Quanto mais alta a hierarquia, mais próximo se está de Deus e, consequentemente, da verdade divina. Agora a coisa começa a ficar interessante de verdade. Vamos ver onde as nossas duas figuras principais, Lúcifer e Miguel, se encaixam nesse mapa. E é aqui que a diferença entre eles se torna chocante e a história toda começa a fazer sentido. E aqui a diferença de poder fica escancarada. Lúcifer era um querubim, ocupando o segundo posto mais alto de todos, ou seja, incrivelmente próximo de Deus. Já o Miguel, bem, ele era um arcanjo, lá no 8º posto, quase no fim da fila. Tinha 7 níveis de anjos separando os dois. Se a gente pensar na lógica, a vitória de Lúcifer deveria ter sido certa. E o alto posto de Lúcifer não era só um título, não. Ser um querubim, uma palavra que vem do hebraico cherub, significava possuir a plenitude de sabedoria e ciência. O que é isso? É ter uma compreensão quase perfeita da verdade divina. Ele não agiu por ignorância. Pelo contrário, ele sabia exatamente o que estava fazendo e quais seriam as consequências. Então, o ponto crucial aqui é que essa não foi uma batalha de poder bruto. Foi, na verdade, um confronto entre duas escolhas definitivas, duas escolhas opostas que foram feitas a partir de lugares muito diferentes de conhecimento e de perspectiva. Com todo esse conhecimento, com toda essa ciência das consequências, Lúcifer fez uma escolha que nasceu no orgulho. Ele olhou para sua própria magnificência e simplesmente se recusou a servir a uma autoridade superior. Foi uma declaração de independência absoluta. Um não servirei e ponto final. Em total contraste, a resposta de Miguel não foi uma demonstração de força, mas sim uma pergunta bem simples. Uma pergunta que é, na verdade, a tradução literal do nome dele em hebraico, Micael, quem como Deus. É uma daquelas perguntas retóricas que já é a própria resposta, né? Ela resume a escolha dele, humildade total e a aceitação da verdade divina. É por isso que o poder de Miguel não veio do cargo dele, mas sim da verdade da sua escolha de servir. Nessa ordem celestial, se alinhar com a verdade divina é a fonte suprema de poder. A humildade de Miguel e a sua afirmação da soberania de Deus simplesmente superaram o imenso poder e o conhecimento que Lúcifer tinha. Isso tudo nos leva de volta à nossa questão central. Se a batalha foi vencida pela verdade, por que então o pecado de Lúcifer é considerado imperdoável? Bem, a resposta definitiva está na própria natureza da escolha que ele fez. E aqui está a diferença fundamental entre eles e nós. Os seres humanos, a gente cresce, a gente aprende com os erros, a gente muda de ideia. Uma escolha angélica, especialmente de um ser com tanto conhecimento como um querubim, é absoluta, é final. Não existe voltar atrás ou mudei de ideia. A plenitude de ciência de Lúcifer significava que a rebelião dele não foi uma fase, não foi um erro de cálculo ou um ato de maturidade. Foi uma decisão eterna e imutável. Perdoar implicaria a possibilidade de mudança, algo que a própria natureza da sua escolha torna impossível.
E isso tudo nos deixa com o pensamento final sobre a relação entre conhecimento, escolha e a nossa condição humana, não é? Se um conhecimento absoluto torna uma escolha irreversível, o que a nossa própria falibilidade, a nossa capacidade de errar, de aprender e de mudar, revela sobre o valor do perdão? Talvez seja justamente essa nossa capacidade de errar que torna o perdão não apenas possível, mas essencial.